boa tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte. Olha, estamos iniciando mais um programa É Por Aí. E como dizemos aqui todos os dias no início do programa, nós estamos trazendo para o programa É Por Aí pessoas que têm entre suas ações e atitudes ao longo da vida virtudes humanas. Entre as virtudes, existem algumas pessoas que têm preocupação com o conhecimento de outras pessoas, de levar conhecimento através das suas atividades normais. Eu estou hoje muito satisfeito de receber aqui a escritora Bárbara de Medeiros. Bárbara, desculpa, eu vou pegar isso aqui, Bárbara. Bárbara já escreveu o Escritor de Sonhos, é o seu primeiro livro, é de 2012. O segundo livro é O Sindicato das Bailarinas Circenses, é de 2015. E este ano foi lançado um livro que tem um artigo dela e que é um trabalho muito bacana lá do NUPED, é o Núcleo de, pelo amor de Deus, Pesquisa em Direito Internacional. De Pesquisa em Direito Internacional, é o livro Direito Internacional e Questões da Atualidade, que tem aí a direção do professor Jair Felipe Bichara e, evidentemente, quem trabalhou aí junto com ele organizando esse livro foi exatamente Bárbara de Medeiros. Bárbara, muito bom ter você aqui. Muito bem-vinda ao programa É Por Aí, bem-vinda à TV Metropolitana. Muito obrigada, é um prazer. Bárbara está aqui hoje porque nós vamos conversar sobre a segunda-feira dos escritores... Dos autores potiguares. Dos autores potiguares, que vai acontecer domingo lá no Parque das Dunas, das 9 da manhã até as 17 horas. Mas antes da gente começar a conversar, e antes de puxar a conversa para o começo, Bárbara, eu tenho um recadinho aí para os nossos telespectadores. Vamos lá, diretor? Põe o recado no ar. E o recado é muito simples, é para falar dos 5 restaurantes que tem lá no Ocean Palace Hotel, ali na Via Costeira, pertinho de Ponta Negra, em frente ao Centro de Convenções. Você pode frequentar o Coffee Shop Sunrise, que funciona 24 horas. Também tem o Ocean Grill, que funciona a partir do meio-dia e até às 18 horas. Você tem a Pizzaria La Luna, que funciona com pizzas e outras massas, das 18 horas até as 23 horas. Tem o Sushi Bar lá na beira da praia, que funciona a partir das 20 horas e até meia-noite. E você tem o sensacional Le Soleil, o restaurante mais elegante de Natal, o restaurante francês com pratos maravilhosos da gastronomia francesa. Sem contar que aos sábados você tem sim feijoada 5 estrelas aqui em Natal. É a feijoada do Ocean Palace Hotel, que tem a coordenação do crítico de gastronomia Marcelo Diebe. Tá dado o recado, é por aí. Bom, agora então a gente vai para a nossa conversa com a escritora Bárbara de Medeiros. Olha, evidentemente que não é por isso que ela está aqui pelo valor intelectual e o valor literário do seu trabalho como escritora, mas eu registro com muita satisfação que ela é filha do também escritor, advogado, procurador do Estado. Eu estou falando de Honório de Medeiros, tem o sangue também da família Fernandes em suas veias, então, portanto, primo. Então, somos da mesma família e Bárbara também, então corre um pouquinho do meu sangue, do seu sangue, no meu, né, Bárbara? É uma honra. É uma honra, né? Ô, Bárbara, vamos começar. Domingo, então, a gente tem a segunda-feira dos escritores potiguares. Dos autores potiguares. Dos autores potiguares. Por que eu digo escritor e autor? Porque é a mesma coisa. É a mesma coisa? Me diga uma coisa, como é que vai ser essa feira? Como é que ela vai acontecer, a partir de que horas? É no Parque das Dunas, Luiz Maria Alves, ali no antigo Bosque dos Namorados, isso? Exatamente. Na verdade, o Bosque dos Namorados ainda existe, né? A estrutura menor que fica dentro do Parque das Dunas, que é a área toda de reserva florestal. Que eu acho que é do Exército, eu não tenho muita certeza. A gente não tem acesso do Estado, a todo... é do IDEMA. Exatamente, do IDEMA. A gente não tem acesso a mas todo tem o Parque das Dunas. um pilotão da Polícia Ambiental lá dentro. Tem. E tem uma parte também que é monitorada tem um pelo museu, Exército. É muito legal lá dentro. Mas aí, a partir das 9 horas, estaremos eu e quase 70 escritores. Quase 70 escritores? Quase 70 escritores, salvo engano. Nossa! Apresentando nosso trabalho, vai ter livros à venda, eu vou estar lá para conversar, que eu adoro conversar. Por isso, obrigada pela oportunidade de conversar. Eu sei que vai ter gente contando história, cada um que quis pode se inscrever para falar um pouco, de 5 a 15 minutos. Eu vou ler uma parte do meu livro, do meu mais recente livro, de ficção, não de direito. Então vai ter também um momento de apresentação dos trabalhos. Sim. Cada autor vai poder
conversar um pouco sobre o seu livro. Eu não sei se está na Tribuna do Norte, mas está em um dos jornais, foi divulgado o cronograma completo. Desde as 9 horas vai começar contação de histórias, por assim dizer. Contação de história. Então a gente vai ter poesia, vai ter contos, vai ter tudo. Ficção, romance. Eu acho que inclusive trabalhos biográficos devem ter também. Trabalhos biográficos? Provavelmente. Bom, da sua parte você vai levar para a sua banquinha, você vai estar com a banca lá, autografando e vendendo seus livros. Sim. O Escritor de Sonhos, o que é que tem esse livro aqui? O que é que você vai vender com ele? Eu vendo o início do meu sonho de ser escritora, porque foi a concretização. Eu sempre gostei de escrever, eu comecei a escrever quando eu aprendi a escrever. Mas foi só quando eu consegui terminar esse livro e que hoje em dia eu posso segurá-lo, que eu realmente acreditei que eu poderia trabalhar com isso e transformar, não necessariamente subsistir da venda dos meus livros, mas proporcionar às outras pessoas um breve vislumbre do que se passa na minha cabeça, que era tudo o que eu queria. Era poder me comunicar com outras pessoas que eu não conheço, que acontece muito com escrita. E quem compra esse livro, por exemplo, o que é que tem aí nesse livro que pode encantar as pessoas? Bom, Porque se não encantar, as pessoas não compram, né? É verdade, eu espero que elas comprem. Esse livro, na verdade, conta a história de um homem louco que vive num manicômio, na época que ele era manicômio, num hospício, e ele não tem direito de viver propriamente, porque ele é amarrado, ele é maltratado, então ele se refugia na sua própria cabeça sonhando. É uma coisa bem de escritor. E então eu conto nesse livro não só os fatos que acontecem com ele, mas também o que se passa na cabeça dele. De tal forma que eu ambiciono que as pessoas, quando terminem o livro, questionem se quando você passa a viver por meio de sonhos, se o sonho se torna a vida e a vida se torna um sonho, na verdade. Certo. Isso passa pelo drama que ele está vivendo na vida real dele, né? Eu digo que é um drama psicológico o livro. É um drama psicológico. É um drama, mas se passa todo na cabeça dele. Certo. E esse outro livro, O Sindicato das Bailarinas Circenses? Ele é meu xodó. Eu não sei se é porque ele é o mais recente, mas esse livro surgiu, na verdade, da pressão do meu pai. Meu pai me pressionou. Eu tenho meu blog desde os 8 anos de idade, que é o barbarademedeiros.com, é um site hoje em dia. E ele dizia, Bárbara, vamos juntar os seus melhores textos e fazer um livro. Eu dizia, não tem texto suficiente. Ele dizia, tem. Aí tudo bem, um dia eu me sentei e comecei a compilar. Ele é o maior leitor de tudo que você escreve, Com certeza, né? número 1, é o fã número 1. Ele, minha mãe, minha avó talvez também, minha tia também. Enfim, tem muita gente que é minha fã, eu sou muito grata. Também não sei se é por causa do meu sangue, claro. Mas ele pressionou muito para que eu reunisse esses textos. Eu comecei a reunir e depois eu comecei a me tocar que tinha outros textos que não estavam necessariamente no meu blog, mas que eu gostaria de ter colocado no meu blog, então que caberia colocar no livro. Principalmente textos que eu escrevi no meu diário. Eu tenho um diário que eu não escrevo diariamente, mas em francês a gente diria hebdomadaire, que é semanalmente. Semanalmente. E aí eu escrevo da maneira que eu necessito colocar para fora. Então às vezes saem poemas, às vezes saem contos. O título do livro, Sindicato das Bailarinas Circenses, é um conto, que traduz muito bem um sentimento que eu tive numa época que eu estava no ensino médio e um menino foi extremamente machista comigo. E aí eu escrevi esse conto. Então, esse conto estava no meu diário e eu resolvi compilar esses textos. E quando eu terminei de compilar, eu percebi que o livro contava a história da minha vida dos 11 aos 16, que era a idade que eu tinha quando eu terminei de fazer o livro. Os 11 foi a idade que eu comecei a perceber que a escrita era o que eu realmente era boa e era o que eu realmente gostava de fazer. Então, conto a história da minha vida nesse período de 5 anos pela minha própria palavra. E quando o livro já estava na gráfica, eu liguei para Ivan, né, que é você conhece Ivan Júnior, que é da gráfica? Da Offset, Editora. Eu trabalho com eles desde o meu primeiro livro, desde esse daqui. Eu liguei para ele e fiz, pelo amor de Deus, me deixa acrescentar uma coisa, porque eu tive um insight. Aí ele, não, tudo bem, parou as máquinas e eu acrescentei o final do livro, que é a explicação de que, na verdade, o livro é isso mesmo. Não é um spoiler. E você achou que deveria incluir isso? Eu achei que era necessário explicar do que é que se tratava. E aí, o último texto do livro, na verdade, é o primeiro texto que eu escrevi com 17 anos. Com 17 anos. Na verdade, o meu aniversário foi o lançamento do livro, então eu já não tinha 17, mas foi o período da minha vida que eu me senti com 17, porque eu entrei na faculdade com 16. Então, o livro conta a minha história de vida dos 11 até quando eu entrei na faculdade. E aí, tem o primeiro texto da primeira vez que eu tive uma quedinha por um garoto, que eu já estava na faculdade. Mas aí você disse que escreveu um deles aí por conta de uma atitude machista de um colega. Foi. Você acha que o ambiente escolar hoje ainda é muito machista? Cada vez mais. Cada vez mais? Você não viu o nosso presidente agora? Hein? O presidente eleito. Isso vindica muitas atitudes, principalmente de crianças, infelizmente. Então, eu tive muita sorte de não ter sofrido muito disso quando eu era menor.
Mas quando eu fui me aproximando do ensino médio e aí cheguei na faculdade, eu percebi que isso era muito corrente. É mais latente, mais Sim. vivo, né? E aí hoje em dia, quando eu volto para as escolas, às vezes para falar sobre meus trabalhos, eu vejo que as crianças de 12 anos que não agiam assim quando eu tinha 12 anos, agem assim agora. E eu vejo isso como um reflexo de como a sociedade está se comportando atualmente. De como a sociedade está se comportando atualmente. Então, na realidade, bom, na minha cabeça é mais ou menos assim. Então, o Bolsonaro é uma parte disso, mas ele está refletindo. Mas ele é um reflexo. Que a maioria, é ele como é um a eleição reflexo. de Donald Trump. Eu acho que Donald Trump não é o problema. Donald Trump é o sintoma mais visível de como a sociedade americana está pensando. E é por isso que a eleição dos dois me preocuparam tanto. Não porque eu acho que eles representam uma grande ameaça, embora também. Mas o fato de que a eleição deles, para mim, representa como o povo brasileiro realmente pensa. E isso me preocupa. Isso é bem interessante, viu? Mas vamos voltar aqui para o livro, depois a gente fala um pouquinho mais da situação política atual. De outras situações que envolvem o ser humano, que envolvem as pessoas, seja no ambiente de estudos, no ambiente de trabalho, na sociedade de maneira geral. Mas me diga uma coisa, que aí você, de repente, você está aqui com uma coisa que é o escritor dos sonhos, um drama, a gente vê que é uma coisa de ficção, que é baseada em alguma coisa de realidade, de coisa que você leu e pesquisou, e a gente vê isso aqui também que... não está escrito que é uma autobiografia, mas tem um pouco de um pedaço da sua história. Aí, de repente, a gente olha aqui no meio desses livros que você trouxe, esses dois e mais esse terceiro, Direito Internacional e Questões da Atualidade. Aí... É minha nova eu, é a nova faceta da minha personalidade. Aqui surgiu depois dos 17, né? Que foi depois do curso de Direito. Exatamente, eu comecei a trabalhar com pesquisa com o professor Bichara, que já veio no seu programa. Já esteve aqui, inclusive foi no dia do lançamento desse livro. Foi para divulgar o dia do lançamento. Para divulgar o lançamento do livro, foi. Ele foi esteve aqui um dia antes. Ou 2 dias antes, acho que foi na terça e o lançamento foi na quinta. Foi na quinta-feira. Eu tenho uma cabeça boa para esse tipo de coisa. E aí eu comecei a trabalhar com ele, acho que 2 anos depois que eu entrei no curso de Direito, eu estava prestes a fazer 18 anos, exatamente. E eu sou a diretora acadêmica do NUPED, ajudei a fundar o NUPED, e o livro saiu de muito suor e dedicação. Muita pesquisa. E reflete muito essa nova faceta da minha personalidade, realmente. As coisas que eu almejo hoje em dia, eu quero seguir vida acadêmica e gosto da área internacional, é a que eu pretendo seguir. E me considero uma pequena... Padawan, né, de Bichara. Bichara seria meu mestre Padawan, no caso. Então eu sigo meu mestre e é importante para mim trazer um pouco dessa parte da minha história. E por que Direito Internacional? Eu sempre gostei de Direito Internacional, porque eu sempre achei que o mundo tinha que ser conectado e cada vez mais está conectado. Quando eu entrei no curso de Direito, eu entrei completamente por acaso e me apaixonei por Direito Internacional e por isso fiquei. Eu digo que é graças a Bichara que eu ainda estou lá, porque senão eu estaria fazendo História, que é o que eu realmente amo. História? Sempre quis fazer História. Queria ser professora de História. Agora eu quero ser professora de Direito Internacional. E o que eu mais amo do Direito Internacional é o fato de que eu sinto que todos nós somos atores do Direito Internacional. E... Como? De que maneira? Assim? Como é que a gente pode traduzir isso de uma maneira muito simples para quem está assistindo a gente compreender? Por que nós somos todos atores do Direito Internacional? Eu sei que você é muito jovem, mas você era vivo durante a ditadura militar? Eu já tinha... Eu tinha então você se lembra de Herzog? Hein? Herzog. Vladimir Herzog. Sim. Recentemente foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Um caso que... Eu escutei meu pai falando da perseguição que ele sofreu, eu sei que você deve ter tido pelo menos levemente alguma coisa. Eu tenho tios que são amigos de papai, no caso, que tem por exemplo, tem um deles que tem uma irmã que ele até hoje não sabe o que aconteceu com ela. E de repente você tem esse caso que um acordo internacional veio e disse: ei, Brasil, vocês têm que liberar os documentos e vocês têm que revogar essa anistia. Claro. Porque é completamente... Então faz parte da própria história da sociedade. Todo dia de manhã, quando eu abro o meu celular, eu estou vendo as notícias que são, na verdade, resultado do direito internacional. Eu estou vendo a saída dos Estados Unidos na Corte de Direitos Humanos. Eu estou vendo as eleições dos democratas dos Estados Unidos que vão influenciar a aprovação ou não de tratados de direitos humanos. A extradição de Batiste. A extradição é matéria minha, direito migratório, entendeu? Altamente política. Política e direito são muito ligados um ao outro, mas política e direito internacional e política internacional são totalmente ligados um ao outro. E eu gosto de saber explicar as manchetes de jornais, então eu gosto de entender direito internacional. Entender o que está ali no jornal, entender aquela notícia e tocar para frente. Exato. Poder divulgar, como a gente estava falando. Então vamos agora falar de uma coisinha mais leve? Mais leve? Pode ser? Pode. Domingo. Como é que vai ser domingo? Nós temos quase 70 escritores que vão estar lá no Parque das Dunas. Cada um com sua mesinha, 2 cadeiras.
A mesinha, 2 cadeiras e os livros. E os livros. E o parque ainda tem entrada, né? Eles vão cobrar a entrada de R$1. É R$1. Para contribuir uma contribuição mínima para a limpeza. Exatamente. Lá, né? E não só para a limpeza também do evento, mas para a estruturação do parque. Não, eu digo para a limpeza do parque. Ah, sim, com certeza, eu entendi do evento. Depois do evento, como se acontecesse... Não, o evento o pessoal que organiza que limpa. Normalmente, E aí, eu acho que vai ser uma boa oportunidade para atrair novos leitores ou para pelo menos divulgar o trabalho para pessoas que normalmente não conheceriam ou não teriam tanto interesse em leitura, talvez. Você já se imaginou como é que seria o seu trabalho para escrever se não tivesse o apoio que você tem dentro de casa? Não. Mas eu agora estou curiosa, quero pensar sobre isso. Não é porque tem gente que de repente começa a escrever e nem tem tanto apoio assim dentro de casa. Você tem apoio do seu pai, de sua mãe. Você falou aí de tios, de tias também que apoiam, não é? Que estão ali criticando, ajudando, auxiliando em alguma coisa. Eu sou uma pessoa muito sonhadora e felizmente eu nasci numa família que se não são todos sonhadores, são todos muito propulsores de sonhos. Eles veem meus sonhos e assopram para eu continuar voando. Aí você pegou o sonho e já jogou aqui no escritor de sonhos. Sim. Quais são outros sonhos que você tem nessa sequência de evolução da sua vida? Não me responda agora, não. Vamos ao intervalo comercial. A gente volta daqui a pouquinho e eu estou conversando uma conversa aqui muito surpreendente e para mim muito boa. Eu estou muito agradado com essa conversa com a escritora Bárbara de Medeiros, que domingo vai estar junto com quase 70 escritores daqui do Rio Grande do Norte e tem alguns convidados de outras áreas, de outros estados brasileiros, lá no Parque das Dunas, Luiz Maria Alves, ali na área do Bosque dos Namorados, com a segunda-feira de escritores do Parque das Dunas. Aguardo um instante só e já voltamos. Ela tá no quarto, vai lá. Para algumas crianças, monstros existem e na maioria dos casos são pessoas conhecidas. Todos contra o abuso infantil. Disque 100 e denuncie. Uma campanha da Assembleia Legislativa. O Detran facilita para você. Aproveite esta oportunidade de quitar todos os seus débitos. Não perca essa chance, parcele em até 12 vezes. E tem mais, com parcelamento Detran, você pode usar o seu cartão de crédito. Dirija-se hoje mesmo ao Detran mais perto de você e fique com 0 de débito. Detran RN e Governo do Estado. A Natal Rigol abriu uma nova loja na Avenida Jaguarari, no bairro de Lagoa Nova, onde lhe oferece um amplo estacionamento. Uma nova loja que abrimos aqui na Avenida Jaguarari, número 2006. O novo telefone é 3206-4832. Lá você encontra looks masculinos e femininos modernos que atendem todos os tipos de festas, além de fantasias. Com um detalhe, o preço mais acessível da capital. Acredito que o nosso cliente vai gostar desse novo espaço. Natal Rigor, sinônimo de elegância. Voltamos ao programa É Por Aí. Eu estou conversando hoje aqui com a escritora Bárbara de Medeiros. Olha, uma conversa muito boa. Estou muito surpreso com a perspicácia e a inteligência dessa escritora. Obrigada. E não é estar aqui fazendo elogio, não ou elogio imerecido, é realmente merecido. Eu considero assim. Se não fosse, não tinha por que estar fazendo. Bárbara, eu perguntei assim, a gente estava falando dos sonhos do escritor, de apoio que você tem da família para escrever, para desenvolver essa carreira de escritora, que está indo muito bem, já está com 2 livros escritos e
trabalhando na organização de junto com o professor Bichara, que é esse livro de Direito Internacional e Questões da Atualidade, lá no NUPED, Núcleo de Pesquisa de Direito Internacional, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Só para a informação ficar completa, participam desse livro aqui, Direito Internacional e Questões de Atualidade, é o volume 1, sinal de que pode vir aí o 2 e quem sabe já estamos mais. Trabalhando na organização. Já? Nossa! E tem aqui artigos de Bárbara Lima de Medeiros, que é essa que está aqui comigo, tem de Dandara Moura de Paiva, de Fernanda Holanda Fernandes, de Gabriela Galiza e Silva, também de Ivila Nunes Gugel, do próprio professor Jair Felipe Bichara e de Winnie Alencar Farias. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior para você e eu queria ver se você me responde, não precisa ser muito objetiva na resposta. Quais os sonhos do desenvolvimento da carreira de escritora de Bárbara de Medeiros? Escritora? Sim. Bom, eu tenho, imediatamente no meu futuro próximo, que eu termino o curso ano que vem, eu quero fazer meu mestrado. Meu grande sonho de infância é fazer meu doutorado, na verdade, e para isso eu preciso fazer o mestrado. Quando eu terminar isso, eu ambiciono continuar pelo menos na carreira de escritora acadêmica. Mas todos os dias eu escrevo um pouco dos meus livros não acadêmicos. Todos os dias? Todos os dias eu escrevo um pouquinho que seja de algum deles. Então já escreve já dando um direcionamento de algum deles, então tem mais de um Eu tenho pensado. 5 que eu estou trabalhando ao mesmo tempo. Alguns deles estão em fase de criação ainda, tem um que eu estou escrevendo há mais de 7 anos já, ainda montando personagens, ainda montando história de fundo. Tem outros que eu já estou... Tem um, por exemplo, que é uma peça de teatro que eu escrevi que eu estou transformando em livro. Tem outros que eu já estou escrevendo mesmo, só botando as palavras um do lado da outra, que é a parte mais difícil, na verdade. As pessoas pensam que não é, mas é. Então, todo dia eu acabo investindo um pouco em uma delas. Todo dia dedica um pouco de tempo. Nem que seja 5 minutos, sim. Nem que seja 5 minutos, mas é uma coisa que você transforma num hábito. Sim, faz parte da minha rotina diária. Faz parte da rotina. E a outra parte do dia dedica aos estudos. Sempre. E ao meu trabalho, que eu tenho uma bolsa de pesquisa da universidade para trabalhar na organização desse livro, por exemplo. Que já vem o segundo. Sim, o segundo volume. Esse livro, ele deixa alguma coisa a devolver ou... dever. Ele deixa alguma coisa a dever para quem quer ter uma noção básica, elementar do direito internacional e questões de atualidade? Eu diria que o primeiro artigo, que é o do professor Bichara, dá uma boa geral do que é o direito internacional no momento atual. Mas para uma pessoa que quer realmente entender o que é direito internacional de base, tem que ler o manual do professor com o professor Dominique Carreau, que é um nome muito importante na França, e o professor teve a oportunidade de fazer a edição brasileira desse livro. Mas quem já conhece minimamente direito internacional, ou relações internacionais, ou mesmo política, e quiser aprender um pouco sobre as matérias que estão na mídia atualmente, violência das mulheres, tráfico de pessoas, refugiados, que é a minha área. Que são temas atualíssimos. Todo dia que você abre o jornal tem aí. E o livro é exatamente sobre isso. É uma parte de direitos humanos, que é a área que eu domino mais, e tem uma parte de direito internacional econômico. Que aí você tem a OMC, a Organização Mundial do Comércio, e o Fundo Monetário Internacional. Essa parte mais técnica, eu admito. Ou seja, em todas as nações do mundo há uma necessidade de uma atualização sobre essas questões do direito internacional. Com certeza. Tá? Seja ele público ou privado, mas sempre há. Esse daí é só público, na verdade. Esse aqui é só público. Direito internacional privado é uma área muito mais privada do que internacional, por assim dizer. Ela lida, na verdade, com contratos entre duas pessoas que... Você é um nacional de outro país ou é representando uma empresa de outro país. É diferente de direito internacional público, em que você tem, na verdade, estados dialogando entre si. Hoje em dia, a gente considera organizações internacionais como pessoas de direito internacional. E há uma discussão se indivíduos também são pessoas de direito internacional. Se também são. Os indivíduos. Sim. Agora, só para a gente deixar assim mais claro, bem mais cristalina essa ideia. O Brasil, na sua avaliação, pelo trabalho de pesquisa que você faz dentro dessa área aqui, o Brasil ele está atualizado em relação às nações que a gente poderia dizer mais avançadas do mundo em legislação para reconhecer os direitos do indivíduo? Dos migrantes eu posso falar sobre isso, é minha área. É a sua área? O resto eu não me atrevo muito, porque direito nacional econômico, por exemplo, eu não domino ainda, mas pretendo. Mas no caso dos migrantes? A lei de imigração que saiu agora no ano passado, né, 2017, começou a valer em 2017, foi um grande avanço em certos aspectos. Aspecto o quê? Revogou o Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro datava da ditadura militar. Extremamente retrógrado.
dizia basicamente que o Brasil deveria ter medo de qualquer estrangeiro, porque o estrangeiro, bem Trump na verdade, o estrangeiro ia roubar seu emprego e seu dinheiro. Então a gente precisava atualizar esse estatuto e transformar numa coisa mais moderna, mais globalizada. A lei conseguiu isso. Mas quanto ao refugiado e ao apátrida, que é as pessoas com as quais eu realmente me preocupo, porque são pessoas de situação vulnerável e o refúgio é engraçado. É um instrumento que surgiu, é uma situação que surgiu como resultado, basicamente, da Segunda Guerra Mundial, que acreditava-se que ia desaparecer. E só piorou. Só aumentou, só ampliou. Então, eu me preocupo muito com essa situação. Não Natal mesmo recebeu muitas pessoas, muitos refugiados da Segunda Guerra Mundial. Sim. Muitos alemães vieram morar aqui. O único caso que foi julgado no Brasil sobre a apátrida foi aqui no Rio Grande do Norte. Uma decisão muito bem dada. O único caso do Brasil? Sim. Não sei se já teve outro até então, mas foi o primeiro. Que foi uma decisão muito bem dada a favor do reconhecimento de apatridia, porque era um instituto relativamente novo no Brasil. Embora a gente tivesse ratificado a convenção há muito tempo, demorou muito para ser promulgado o decreto presidencial. Como é que, quando a gente fala sobre isso, a gente pensa que é uma coisa que está muito distante da gente. A gente vê aí esses movimentos migratórios, por exemplo, o pessoal da Síria lá, se espalhando pela Europa. A gente vê agora o pessoal de Honduras aí, indo lá para os Estados Unidos, passando pelo México, milhares de pessoas, ou seja, uma coisa muito maluca. Aí a gente pensa que está longe da gente. Mas para quem está prestando atenção ao noticiário sobre o que acontece no norte do Brasil, a situação dos venezuelanos chegando ali em Roraima é um caso gravíssimo, é um caso muito sério. Você diria que como é que a gente pode situar esses venezuelanos que estão vindo para cá? Eles são refugiados? Ao pé da letra, sim. Perseguição política, refugiados. Inclusive, o Brasil, você perguntou se era uma nação bem colocada nesse aspecto. Perfeitamente. A lei de imigração não foi satisfatória em muitos pontos, mas as soluções que o Brasil encontra jurídicas para ajudar esses refugiados e apátridas, e inclusive, eu não sei se lembra do caso dos haitianos em 2012, 2002 ou 2010, que teve o terremoto, não é refugiado uma pessoa que sofre um desastre ambiental. Mas o Brasil encontrou uma solução para isso, encaixando a pessoa numa espécie de refúgio ambiental. E foi muito elogiado pela ONU. Então, o Brasil... E até o trabalho do Brasil lá mesmo, também. Como recebendo haitianos aqui. Então o Brasil é muito celebrado nesse aspecto, mas a crítica que eu faço nesse livro e em outros artigos que eu já escrevi sobre a tutela do professor Jair Felipe Bichara, é a tese dele, é que tem muito a caminhar ainda em termos de legislação pura. Porque é um direito que não é concretizado na letra da lei, não propõe segurança jurídica à pessoa, entendeu? Principalmente ao imigrante. Mas você tem total razão em dizer que é uma temática que é nossa, porque agora o artigo que vai sair no próximo volume não é mais sobre vulneráveis, é sobre apenados. Tudo bem, pessoas que estão sujeitas à prisão. Mas eu analiso uma convenção que tem impacto total na nossa vida enquanto pessoas que viajam para outros países. Quase todo mundo passa por isso. Claro. Todo mundo almeja passar. E é a Convenção sobre as Relações Consulares, de 1963. Então, eu analiso os deveres de um consulado para com os nacionais e qual é a importância disso para um nacional. A migração é uma situação de vulnerabilidade por si só. Quando você sai do seu estado, você já não tem a certeza de que você está sendo... Já não tem a segurança que você tem quando está na sua terra. Perfeitamente. Né? Então, essa convenção e a sobre relações diplomáticas, elas foram feitas para amenizar a insegurança. E é bem interessante porque ela reflete muito a base do direito internacional. Ou seja, é da segurança quem estaria ou está fragilizado quando não está na sua terra. Exatamente. É garantir essa tranquilidade. Que é uma situação que qualquer um pode passar, né? Porque refúgio você pensa que está longe de acontecer, mas sair do país... Aí vamos voltar vamos sair de novo daqui, vamos lá no Parque das Dunas de novo. Novamente. Bárbara de Medeiros chega a que horas lá domingo? 8 horas, 8h30, se depender do papai, 6 horas da manhã eu tô lá. 6 da manhã já tá lá. Essa é ótima. Eu cheguei aqui 2 horas antes A partir das 9 da manhã, então, está aberta a feira. São quase 70 escritores? Quase 70. Talvez ultrapasse esse número. Eu não tenho acesso a todos os dados, mas nós temos um grupo do WhatsApp muito ativo. Muito ativo. Então, se a gente está considerando que você vai levar 3 livros, se cada um levar 3 livros, a gente está falando em mais de 200 livros que estarão lá disponíveis para quem tem interesse em literatura, poesia, contação de histórias. É um monte de coisa interessante, são mais de 200 livros. E eu sei que tem gente de toda idade, porque eu já vi algumas fotos de divulgação que cada um está tendo direito de fazer seu próprio cartaz. Eu vi que tem criança, eu vi que tem senhoras de idade, porque literatura é realmente um hobby
um divertimento de qualquer idade, né? Você sabe. É um divertimento que vira uma coisa assim, que começa com uma diversão e vai para um compromisso mais sério, né? Quando você vê que o que você escreve pode estar contribuindo para formar a consciência de outras pessoas, né? Sim. Como é que é essa sensação, hein? É um pouco enlouquecedora do sentido positivo e negativo. Eu senti muito isso, eu escrevi um texto no meu blog quando eu fui convidada para voltar ao Ciências Aplicadas, que é a minha escola de ensino médio. Eu fui convidada para falar sobre esse livro, né, o mais recente, porque o pessoal de lá foi um dos livros que eles tinham que ler, e eu fiquei encantada com... Peraí, você me disse assim, negativo e positivo. Sim, por quê? Enlouquecedor porque você pensa que... Peraí, negativo e positivo, você vai me explicar depois do intervalo comercial, porque a gente vai para mais um intervalo comercial e voltaremos aqui para continuar esse papo que está muito bom, muito interessante aqui com Bárbara de Medeiros. Olha que cabeça boa que ela tem, viu? Aguarda um instante só, já voltamos. Em Mossoró, sua viagem tem o destino certo. Hotel Sabino Palace. Infraestrutura renovada e atendimento personalizado para lhe receber. Nova recepção, apartamentos modernizados, além da renovação do cardápio do Sabinos Restaurante. Hotel Sabino Palace, mais que hospedagem, um parceiro de viagem. Avenida Presidente Dutra 1744, Alto de São Manuel, Mossoró. Fone 84-3323-0800. Apresentadora do programa Sede Criança. Convido vocês para assistir o nosso programa aqui na TV Metropolitana. No nosso programa tem de tudo: turismo, blogueira, arte, cozinha, esporte, um monte de coisa. Você não pode perder aqui na TV Metropolitana às 14 horas todos os sábados. Um beijo, até lá! Perfumaria e limpeza, utilidade do lar. Casa Norte Atacado. Papelaria e higiene, tudo para brincar. Casa Norte Atacado. Estacionamento de graça, facilidade pra pagar. Atacado é só no nome, o varejo tem lá. Casa Norte Atacado. Venha e veja você mesmo. É fácil, fácil de encontrar. Casa Norte Atacado, o varejo mais atacado do mercado. O meu futuro acontece agora. A cada passo construo uma nova história de fazer a diferença por aqui. Alicerce para o justo e certo. Um mundo novo, humano e fraterno, respeitando valores e a tradição. No Neves aprendo a ser, a conviver, a conhecer. Aqui aprendo também a fazer, para o futuro acontecer. Colégio das Neves, 85 anos educando com atitude. 3215-7100. Venha curtir um mundo de brincadeiras com a família reunida aqui no Game Station. Temos atrações inéditas como Baby Station, área com escorrego, ateliê de pintura, food trucks e muito mais. Tem também uma missão especial com os Transformers, um super simulador de corrida e o mundo de Jurassic Park, em uma máquina cheia de aventura. Ainda temos um espaço exclusivo para comemorar o seu aniversário. Tudo com pagamento em 12 vezes sem juros e estrutura completa para os papais ficarem tranquilos. Game Station, um mundo de diversão. Voltamos ao programa É Por Aí e hoje a gente está conversando aqui com a escritora Bárbara de Medeiros. Bárbara de Medeiros estará no próximo domingo ali no Parque das Dunas, Luiz Maria Alves, ali exatamente do Bosque dos Namorados, no final da Avenida Alexandrino de Alencar. A entrada é R$1 e evidentemente quem for domingo lá das 9 até as 17 horas
vai encontrar quase 70 escritores do Rio Grande do Norte, talvez até mais de 70, porque as inscrições continuam abertas, que estarão lá autografando os seus livros. Bárbara vai levar 3 livros, são 2 que ela escreveu, o Escritor de Sonhos, o Sindicato das Bailarinas Circenses e uma coletânea de artigos aqui do NUPED, Núcleo de Pesquisa em Direito Internacional, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do curso de Direito da Universidade Federal, que é Direito Internacional e Questões da Atualidade, Novos Rumos da Economia Mundial e Aspectos da Proteção da Mobilidade de Pessoas. Bárbara, no bloco anterior eu deixei um pedido de explicação quando você me disse que acompanhar o resultado do que o que você escreve provoca nas pessoas é uma coisa que pode ser enlouquecedora, tanto para o lado negativo como para o positivo. Assim, como é que você avalia isso? Como é que você sente isso? Eu digo negativo porque você sente um senso de responsabilidade. Por exemplo, quando eu tive a oportunidade de conversar, como eu dizia no bloco anterior, com certos alunos que tiveram de ler meu livro, primeiro eu já sentia pena porque eu lembrava de quando eu era obrigada a ler livros que eu não gostava e eu já cheguei pedindo desculpas. Se vocês não gostaram, me desculpem por terem sido obrigados. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu pelo menos lembro quando eu ainda não tinha escrito meu primeiro livro, eu tinha uns 8 anos e teve uma aluna do Marista, eu estudava no Marista, que escreveu um livro, acho que o nome dela é Mariana alguma coisa. Também teve outra pessoa, que hoje em dia é uma grande amiga minha, Mona Lisa Silvério, que escreveu vários livros. Mona Lisa é uma das escritoras jovens mais prolíficas de Natal. E ela me inspirou bastante. Foi quando eu vi que uma pessoa mais ou menos da minha idade podia ser escritora, né? Eu achava que era uma coisa impossível. E aí eu comecei a escrever. Então eu olhei para aquelas crianças com a ideia de que eu poderia estar influenciando, ou motivando, ou inspirando a próxima escritora, não a próxima, né? E a Mona Lisa e eu rimos muito sobre isso hoje em dia, porque, enfim, é muita coincidência do destino a gente ser amigas. Mas também tem um lado positivo, que era o lado de aquelas crianças, pelo menos, pode ser que fosse cara, né? Elas vinham dizer na minha cara que não gostaram. Achavam que eu podia influenciar na nota, talvez. Mas elas aparentemente amaram o trabalho e tinham muitas perguntas, não só sobre como é o processo de escrita, mas também sobre a inspiração por trás de cada conto. Elas descobriram qual era o conto, na realidade era um poema que eu tinha escrito para um dos nossos professores em comum. Eu tinha um professor que foi meu professor também. Então, é muito bom porque ele inspira, mas também ele amedronta. Você tem medo de colocar certas palavras no papel que possam chocar ou possam traumatizar. É mais ou menos medir a repercussão que aquilo vai ter na cabeça de quem vai ler. Sim, mas uma das coisas que eu mais li antes, assim, eu gosto muito de pesquisar sobre escrita, de ver palavras de escritores famosos. E uma coisa que eu li, eu não lembro quem falou, mas eu tento manter muito isso na minha mente. Se você se preocupar com a repercussão do que você escrever, você não vai escrever. Você não vai escrever. Eu tento bloquear e depois pensar a respeito. Tem muitos textos meus, inclusive no meu blog, que eu tenho um particularmente, que eu escrevi e passou 3 anos na minha parte de rascunhos até eu ter coragem de publicar. Foi muito importante para mim saber que era o momento correto, porque às vezes não é. Às vezes ele pode ser mal recebido. Ele pode ser mal recebido. E quem escreve com a responsabilidade de editar um trabalho e deixar pronto, você quer que fique para sempre, né? Você quer que fique para sempre. Se não for ficar, não tem como entrar ali agora, né? Sim. Ok, Bárbara, então, você chega lá não às 6 da manhã, às 9. Né? Se Deus quiser, se papai permitir. E como é que está sendo organizada essa feira? Como é que... Bom, Você falou aí que vai ter contação de histórias, vai ter lá no anfiteatro. Tem 2 mulheres vão escrever alguma que coisa. Estão cuidando da organização, Eva Potiguar e Márcia, eu não sei o sobrenome dela, me desculpa. Mas eu sei pelo andar da carruagem do grupo que são elas que estão realmente tomando as rédeas da situação e organizando esse cronograma de cada escritor teve direito na ficha de inscrição de escolher entre 5 e 15 minutos para ler uma parte de seus textos, conversar com a plateia, então cada um vai usar seu tempo discricionariamente. Ou simplesmente para ler uma parte do livro ou para vender o peixe, né? Ei, compra claro, meu livro. Meu livro. Tá? Eu pago um café, não tô brincando. E eu devo admitir que eu não entendo muito bem como foi a organização em si, de onde foi que surgiu a ideia, porque já teve um primeiro, eu não tinha tomado conhecimento, mas se foi ano passado, por exemplo, eu estava fora do Brasil, então eu não tenho como saber. Mas eu agradeço muito pelo menos essas 2 mulheres, que eu tenho consciência que elas tomaram as rédeas da situação. E assim, é uma coisa que toma volume, né? Se a gente já está falando em quase 70 escritores, ou talvez até tenha mais de 70 domingo
lá. Sim. A gente está falando de uma coisa fantástica, uma produção fantástica para você chegar... Que a gente não imagina que tenha no Rio Grande do Norte, que né? Isso que eu fico... Mas você estava falando, não, porque tem fulana que é escritora... A gente tem um grupo de escritores jovens. Escritores jovens. Gustavo Diógenes, eu, Mona Lisa Silvério, Carol Vasconcelos, que está agora no Canadá, e Lucas Dias. Eu estou escrevendo um livro com o Lucas Dias. Eu pensava que esse é meu terceiro livro, aí acabou que esse veio antes. Então nós tínhamos um grupo no WhatsApp, também acho que sumiu esse grupo, vou reavivar. Porque eu acho importante que a gente se junte, se motive, e às vezes saem bons trabalhos disso. Por exemplo, Carol tem um canal no YouTube, que eu acho que é Carol Vasconcelos mesmo, e aí às vezes ela chama alguém pra falar com ela, e você acaba conhecendo o trabalho de outras pessoas. Eu quero fazer isso com Mona Lisa, eu tenho um canal no YouTube também, que está um pouco morto, mas eu vou reavivar. Como é o nome do canal do YouTube? Bárbara de Medeiros. Bárbara de Medeiros. Meu nome. Nas redes sociais as pessoas também encontram Bárbara de Medeiros? Não, aí você tem que me procurar por Bárbara Bogart. B-O-G-A-R-T. Como Humphrey Bogart. Quando eu tinha 6 anos, eu botei na cabeça que eu ia casar com Humphrey Bogart, ator de Casablanca, e ficou, e meu sobrenome é esse agora. No Twitter e no Instagram é Bárbara Bogart. E casou, não? Infelizmente eu descobri que ele já estava morto. E que mesmo que ele não estivesse, ele era casado com Lauren Bacall, que eu não tinha como competir com aquela mulher. Ela é muito linda, entendeu? Eu não chego perto, desculpa. Foi uma grande tristeza. Mas eu admito que ele tem um filho, né, que escreveu até a biografia sobre ele. Um dia eu ainda vou conseguir esse livro. E existe uma empresa que faz bebida, vodka, whisky e rum na propriedade dele. E aí é Bogart Whisky, alguma coisa. Curiosíssima pra provar, porque, né, Humphrey Bogart. Meu quarto é cheio de fotos dele. Humphrey Bogart. Pois já veio 1 litro de rum desse aí aqui pra Natal, viu? Sério? Mas já foi consumido. Só porque rum foi é minha bebida preferida. Foi lançado há 3 anos. Você sabia? Eu não sabia que você sabia. Foi lançado há 3 anos. É tão outsider. Adorei, é muito bom com charuto. Por que você fala isso pra mim? Eu tô tão triste. É muito bom. É meu sonho de consumo. Esse e o whisky Fireball, que é um whisky de canela. Eu gosto muito de canela. Aí eu tenho muita curiosidade de provar também. Enquanto não chega o whisky de canela, tem a cachaça Gabriela. Não. Eu gosto da... Aquela com S, meu Deus. Esqueceu o nome, deixa pra lá. Se o nome vier, diz. Mas vamos lá. Então no domingo vão estar esses escritores lá, as pessoas vão chegar, claro, paga o acesso lá para o Parque das Dunas de R$1, é só lá para a taxa de manutenção do parque, não é nem manutenção, de limpeza do parque. Então vai encontrar esse movimento dos escritores lá. Sim. Que horas você vai falar nesse momento lá do anfiteatro sobre o seu trabalho, as suas obras e o que é que você vai mostrar? Meu horário é 16h20. E eu vou ler um trecho do meu livro mais recente, sem ser de direito, né? Que é o Sindicato dos Bailarinos Circenses. Mas eu não vou dizer o que é que eu vou ler, porque vai ser surpresa. Vai ser surpresa. Nem papai sabe. 16h20. Às 4h20 da tarde é o seu horário para levar o seu recado para quem estiver lá na feira. Sim. Perfeito. Qual é o resultado que você espera desse tipo de movimento? Porque pelo que você me disse, se você está indo a primeira vez para esse, deve ser a primeira feira que você está indo. Ou já teve em outras como escritora? Não, é a minha primeira participação numa feira. É a primeira participação numa feira, né? Sim. O que é que você espera como resultado dessa participação? Qual é a sua expectativa? O que é que vai acontecer entre a escritora e os leitores? Não me responda agora não, vamos a outro intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com essa resposta, é mais um pouco da nossa conversa aqui com a escritora Bárbara de Medeiros. Repito, realmente uma conversa muito boa, muito bacana, para cima, inteligente, esperta e vai continuar assim também no próximo bloco. Aguarde um instante só, por favor. Desde 1993, a Cerâmica do Gato oferece aos seus clientes produto de alta qualidade. A empresa tem imensos galpões, com blocos, lajotas e tijolos a perder de vista. A Cerâmica do Gato acrescenta qualidade à sua construção. Venha ver de perto nossos produtos e agregue mais valor à sua construção. A obra é sua, a cerâmica é do Gato. O melhor das serras potiguares em um só lugar.
Em Martins, hospede-se no Hotel Serrano, conforto e tranquilidade durante toda a sua viagem. Apartamentos aconchegantes com varanda, restaurante com vista para serras e a natureza aos seus pés, além de área de lazer ampla e salões para eventos. Garantia de bons momentos no clima mais agradável do Rio Grande do Norte. Hotel Serrano de Martins, Rua Coronel Cristalino 118, Centro, Martins, 84-3391-2299. Que tal aproveitar a moda com estilo? Na Exclusiva Acessórios tem um mundo de variedades para você. Bolsas, bijuterias e muitos acessórios. Além de uma grande variedade de maquiagens das melhores marcas. Exclusiva Acessórios. Estilo e elegância para você. Vem pra Exclusiva, vem! Avenida Rio Branco, 525, Cidade Alta, em frente ao Banco do Brasil. Voltamos ao programa É Por Aí. Estamos conversando hoje com a escritora Bárbara de Medeiros. Olha, eu vou cometer aqui não é nem descrição, mas nós temos aqui também a presença do pai de Bárbara, Honório de Medeiros, aqui pela audiência privilegiada dos dois aqui dentro do estúdio. Bárbara, eu deixei no bloco anterior uma pergunta para você. Já que é a primeira feira que você vai, ou seja, a escritora vai estar ali em contato direto com os leitores, com os possíveis leitores, qual é a sua expectativa para esse tipo de, digamos assim, contato imediato de primeiro grau? Eu espero conhecer gente nova, basicamente. E não só em relação a possíveis leitores, mas também aproveitar o evento para fazer um pouco de networking, por assim dizer, e reencontrar alguns conhecidos, como José de Castro, que eu tive o prazer de conhecer, mas conhecer novos... José de Castro, sensacional. E conhecer novos escritores, porque eu realmente acho que é importante essa comunicação entre os autores potiguares. Então eu só espero, não tenho nem grandes expectativas de vender livros, embora seria muito, muito bom. Mas eu gostaria de conhecer novas pessoas. Eu nem perguntei se você está na expectativa de vender livros. Esse livro aqui, O Escritor de Sonhos, de Bárbara de Medeiros, vai ser vendido por quanto lá na feira? R$30. Esse outro aqui, O Sindicato das Bailarinas Circenses. R$35. E o livro do Direito Internacional e Questões de Atualidade, vai ser vendido por quanto? 40. 40? Nossa, porque esse é o mais recente, a escadinha. É a escadinha. 30, mas 35, assim, eu 40. admito, esses dois sou eu que controlo o valor. Agora o do Nuped eu até faço... Perdão, eu vou ter que fazer Eu acho que ele foi vendido a 40 no lançamento, Foi vendido a 40 e a gente tem que manter 40, pelo menos até a gente conseguir o mínimo necessário para o nosso lucro começar, porque a gente ainda não conseguiu. E eu fiz muita campanha para esse livro ser vendido, porque, na verdade, as pessoas que gostam de educação sabem que houve muita corta no incentivo à pesquisa. Claro. Tem muito pouca bolsa de pesquisa lá no UFRN, por exemplo. No curso de Direito, eu acho que eu sou a única pessoa. Foi um corte, assim, que destruiu, né? Exatamente. Foi quase que dizimou tudo, ficou quase nada. Então, nós que gostamos da pesquisa e queremos trabalhar com pesquisa, a gente precisa que as pessoas investam na gente, que as pessoas acreditem que o que a gente tem a dizer é importante. Então, as pessoas que comprem o livro, eu sei que R$40 é caro, mas não é caro para um livro de direito. E, principalmente quando você está considerando que você está bancando sonhos de pesquisadoras, entendeu? Todas as pessoas nesse grupo querem trabalhar com a academia. E algumas delas já são mestras. Uma delas está grávida, inclusive, com a filhinha, tão feliz. E as outras são graduandas como eu, que ambicionam fazer mestrado, doutorado e continuar nesse rumo. Mas é muito difícil quando a gente não vê esse tipo de reforço vindo das instituições, por exemplo. A UFRN tenta, é porque é difícil quando não tem fundo suficiente. Quando a gente fala de recursos, de verba, de investimento, você vai falar de um estudante, de uma pessoa, de um pesquisador, é uma coisa. Mas quando você vê o conjunto, que são vários pesquisadores, aí vê que a coisa é mais difícil. Por falar nisso, qual é a sua expectativa, você responde se quiser, com o ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta, Márcio Fontes, é isso o nome dele? Eu não sei. Márcio Fontes. Ele veio para Pontes, desculpa. Meu namorado falou que viu uma palestra dele no... Ele teve aqui, fez uma palestra na Fierne, eu acho, há 15 dias. Na Fierne eu não sei, mas ele veio para um
um evento de ciência e tecnologia que faz muito sucesso, e meu namorado estuda ciência e tecnologia, e falou que o cara fala muito bem, papai também fala coisas muito boas dele, eu não sei nada sobre a pessoa. O fato dele ser astronauta me impressiona muito, porque eu adoro NASA e qualquer coisa assim, de astronauta. E para você chegar a ser astronauta, a gente diz assim, não, o astronauta... não é qualquer um que chega lá. Exatamente. É uma peneira muito mas eu rigorosa. digo a mesma coisa que eu digo, por exemplo, o próprio... Ele pelo menos sabe o valor que tem as pesquisas, né? Com certeza. Agora o problema é, ele sabe o valor das pesquisas de ciências humanas e ciências sociais, porque as pesquisas em ciências exatas e ciências biológicas são profundamente bem fundadas. Quando o dinheiro chega, elas têm a preferência. Foi uma coisa que, inclusive, uma pergunta que fizeram na sabatina ao candidato a reitor, professor Daniel, que vai assumir a reitoria, o único candidato para a semana que vem. E ele é de exatas, ele é professor de engenharia civil, salvo engano. E ele respondeu muito bem que ele reconhece que há essa predileção, mas que ele, como qualquer bom gestor, vai tentar... mas eu acho que, assim, se você é pesquisador, você sabe o valor que toda área tem. Eu não sei, eu espero. Você não pode ter Eu digo a mesma coisa que eu digo com todos os políticos eleitos e ministros escolhidos. Inclusive o nosso futuro presidente. Agora é nosso presidente. Não é presidente só de quem votou. Ele é presidente de todo mundo. Então eu torço para que seja o melhor governo que a gente já viu até agora, porque isso é só o que me resta. E esperança de brasileiro é a última que morre, né? É a última que morre. Alemão, americano morre todo, mas o brasileiro fica. Então eu tô aqui na torcida, vai ser excelente. Perguntar pra mim vai ser ótimo. Bolsonaro vai ser o melhor presidente. Eu acho interessante as coisas que você fala, por isso que eu vou para mais uma pergunta. E expectativas porque a gente sabe que você está dentro de um ambiente acadêmico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mas existe também a UERN, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Como é que você vê essa mudança de governo no caso do Rio Grande do Norte? Que é o contrário do que aconteceu no país, né? O país tinha um governo muito voltado, digamos, para a esquerda e foi para a direita. E aqui o Estado pautou-se nos últimos anos, nas últimas dezenas de anos, por governos mais alinhados à direita e agora foi para um de esquerda. Qual é a sua expectativa com o próximo governo do Rio Grande do Norte e com a professora Fátima Bezerra? Meu professor de ética hoje falou uma frase muito interessante. Professor de ética, como é o nome dele? Adamo Perucci. Adamo Perucci. Ele é italiano. Ele falou que um governo da maioria, que é eleito, né? Ele não pode esquecer da minoria. Ele não pode oprimir a minoria. Então a única coisa que eu espero é que o governador que é do sul, né? Assim, eu digo sul abaixo do nordeste, tô querendo dizer. Um governador que é eleito, que é representante de lá, na verdade, não esqueça do norte e do nordeste. E um governador que representa ele é um homem cis, branco, evangélico católico, eu não sei bem, religioso. Cristão, religioso. Que ele não esqueça as pessoas que não são religiosas ou que têm religiões drasticamente diferentes e que sejam de outras cores e que tenham outras identificações sexuais enfim, é isso que eu espero dele, é a única coisa que eu espero. De resto... E da governadora, professora Fátima Bezerra, que muda também o governo do Rio Grande do Norte. Eu gosto quando a gente tem... alternâncias? Assim, não, eu acho que a democracia é feita por alternância. Quando a democracia surgiu nos Estados Unidos, foi muito importante George Washington ter decidido sair, porque originalmente a ideia era que houvesse um presidente eleito, mas que ele ficasse até morrer. E ele decidiu sair para ensinar as pessoas a dizer adeus. Ele tem uma música no musical Hamilton que fala exatamente isso. Mas não era isso que eu ia dizer, eu acho importante ter representantes mulheres. Eu quero ver o que ela vai fazer e eu espero, sendo professora, ela vai ser voltada para a educação. Né? Dos últimos 3 governadores do Rio Grande do Norte, 2 foram mulheres. A gente teve Vilma de Faria. Sim. E a gente teve Rosalba Ciarline. E tivemos a prefeita Micarla também. Foi um ano muito Vilma interessante. também como prefeita de Natal. Então os últimos 20 anos foram bem interessantes para as mulheres conquistarem espaço. Eu acho interessante ver o que a gente pode aprender com isso. Mas o que eu achei mais legal foi que no mesmo ano a gente tinha uma presidente, uma governadora e uma prefeita. E uma prefeita. Se foram bons governos, eu não vou entrar no caso, mas... Não, a gente não está discutindo essa questão de mérito. Mas eu gosto de ver representatividade, eu gosto de vê-las sendo eleitas. Ok, agora vamos voltar de novo lá para o Parque das Dunas, para a feira. Então, domingo, das 9 às 17. Às 17 horas. 17h30. Segunda-feira dos autores potiguares, Parque das Dunas. Bárbara de Medeiros chegará lá a que horas? Eu quero dizer às 9.
Se ninguém me acordar mais cedo do que isso. Se ninguém acordar mais cedo do que isso. A partir das 9 até as 17 horas. Sim. Certo? E a feira vai... Você falou em quase 70 inscritores já confirmados. Sim, no nosso grupo do WhatsApp tem 64 pessoas. Dos inscritores que vão participar da feira. Sim, aí tem as duas organizadoras e 62 inscritores. Mas as duas organizadoras também são autoras. Também são autoras. São. E eu acho que tem inscritores que não estão no grupo, então por isso que eu estou dizendo quase 70, talvez mais. E as inscrições continuam abertas? Eu acho que sim. E as pessoas interessadas é só chegar lá, pagou R$1 para entrar? Sim, os visitantes, né? Se você quiser passear no Parque das Dunas, domingo é sempre maravilhoso, fazer um piquenique, dá uma passadinha lá, vai conversar comigo. Eu sou muito simpática. Você sabe onde é que vai estar localizada a sua banca? Onde você Ainda estará? Não. Ainda não. Ainda não. Mas no meio de 60 fica fácil de achar, né? Chegando 70. lá, eu acho que vai ter indicação de onde vão estar os escritores de uma maneira geral e eu falo alto, eu acho que eu chamo a atenção. Então as pessoas vão conseguir me encontrar, não é possível. Vão conseguir lhe identificar lá. Papai é alto também, ele vai estar por lá. Você vê uma pessoa de vestido, batom vermelho, provavelmente sou eu. Vou tentar não usar salto. Tá bom, olha, eu queria que a gente está caminhando para o final do programa, claro que não chegou o final ainda, mas ainda dá tempo para você fazer um convite para que as pessoas possam ir e conhecer essas suas duas obras e mais esse trabalho técnico aqui do Direito Internacional e Questões de Atualidade, volume 1. Bom, antes disso, deixa eu pedir uma coisa, você me disse que o volume 2 está em produção. Sim. O que é que vai acrescentar ao volume 1 que está sendo feito para o volume 2? O volume 2 vai ter uma temática só, porque na verdade esse livro, o livro de Direito Internacional e Questões de Atualidade, é resultado de um seminário que a gente fez. O segundo também, o seminário foi só sobre direito de imigração, que é a minha área, e a gente chamou professores de direito, que falaram sobre direitos migratórios. O que o segundo livro vai ter, além do fato de que ele é direcionado só a uma temática, é que ele vai ter muito mais artigos de professores. Nesse livro a gente só teve o artigo do nosso coordenador. Certo. E o próximo professor Jair Felipe Bichara. Dr. Jair Felipe Bichara. Então esse próximo, o volume 2, vem com mais... Muito mais participação de professores, na verdade, essencialmente de professores. Vai ter poucas participações de alunos, eu pretendo estar lá, talvez até em coautoria com o meu mestre. Ok. E agora vamos ao convite para que as pessoas possam, domingo, ir a essa segunda-feira de autores potiguares do Parque das Dunas. Faça um convite, convença as pessoas a irem para lá. Bárbara. Então, domingo, dia de descanso, você está deitado na sua rede pensando, por que cargas d'água eu vou sair daqui? Aí você pensa, meio ambiente, né, natureza faz tão bem pra gente, a gente precisa tanto dar uma caminhada. Aí você, tudo bem, não, sobe aquela ladeira que leva ao Parque das Dunas, dá R$1 de entrada para ajudar a manter aquele parque aberto ao público e entra e já escuta os gritos das crianças felizes, subindo nos brinquedos. Ainda pode andar de bicicleta lá? Pode. Então, andando de bicicleta, você quase... Criança, né? Criança. Você quase é atropelado por uma, mas aí você se lembra que você vai fazer parte da história dela, porque eu até hoje lembro de todos que eu atropelei e todos os joelhos ralados que eu tive. E aí você pensa, bom, tem 70 escritores aqui, por que eu não faço umas amizades novas? Aí passa lá na minha mesa que eu lhe dou um abraço. Ok. Olha, assim nós estamos encerrando mais um programa por aí. Agradecendo a Bárbara de Medeiros. Bárbara, muito boa conversa, muito obrigado. Muito obrigada. E agradecendo a Bárbara de Medeiros, a gente agradece especialmente também a você, telespectador, que nos honra com a sua audiência. Mas também é momento, repetindo também, é momento de mandar um agradecimento para o Ocean Palace Hotel. Vamos ver o recadinho do Ocean, diretor? E o recado é muito simples, é para falar dos 5 restaurantes que tem lá no Ocean Palace Hotel, ali na Via Costeira, pertinho de Ponta Negra, em frente ao Centro de Convenções. Você pode frequentar o Coffee Shop Sunrise, que funciona 24 horas. Também tem o Ocean Grill, que funciona a partir do meio-dia e até às 18 horas. Você tem a Pizzaria La Luna, que funciona com pizzas e outras massas, das 18 horas até as 23 horas. Tem o Sushi Bar lá na beira da praia, que funciona a partir das 20 horas e até meia-noite. E você tem o sensacional Le Soleil, o restaurante mais elegante de Natal, o restaurante francês com pratos maravilhosos da gastronomia francesa. Sem contar que aos sábados você tem sim feijoada 5 estrelas aqui em Natal. É a feijoada do Ocean Palace Hotel, que tem a coordenação do crítico de gastronomia Marcelo Diebe. Tá dado o recado, é por aí.
Olha, agradecemos imensamente a sua audiência no programa de hoje. Renovamos os agradecimentos aqui à Bárbara de Medeiros e lembrando que logo agora, na sequência, você fica com a Tarde é Show e Nani Venâncio, direto dos estúdios da Rede Brasil em São Paulo. Às 19 horas, Hermano Henning e Camila Schmidt estão lá apresentando o RB Notícias, com comentários de Ney Gonçalves Dias e as notícias do esporte com Fernando Vanucci. Amanhã, 13 horas, aqui na TV Metropolitana, Rede Brasil, você tem o SOS-RN com Genésio Pitanga. E às 16 horas, mais um programa É Por Aí e a Proteção de Deus. Até lá!